Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Felipe, para variar um pouquinho, né? E com a Júlia, nossa aluna de japonês. Ela tem um canal no YouTube também, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal dela, pois ela acabou de mudar para o Japão e tem muita novidade de como tá sendo a adaptação lá, os perrengues do dia a dia e tudo mais. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito do canal dela. Né, Júlia? Sim, tem muita coisa e ainda vai ter muita coisa pra gravar, né? Como que a gente vai gravar depois desse pro meu canal. Sim, então também vai estar tudo aqui na descrição. Felipe, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Konnichiwa! Então vamos lá, gente. Hoje nós falaremos justamente sobre essa mudança da Júlia, porque ela estuda japonês com a gente já faz 1 ano e alguma coisinha, né, Júlia? Fez 1 ano há pouco tempo, né, Felipe? Sim, já fez 1 ano já, né? E ela prestou N5 ano passado, passou, né? Aí... E agora arruma o N4. E agora arrumou N4 no Japão, então acho que as coisas mudaram um pouquinho de cenário, estão mais intensas, mas a gente veio falar como que é realmente cair de paraquedas, entre aspas, né? Tipo, mudar para o Japão e como aprender a viver do zero lá, porque a Júlia foi com o marido dela, né? Então acho que tem toda essa adaptação, eles estão morando em Tóquio, então já é uma coisa super diferente. Eu e o Felipe, por exemplo, morávamos no interior, então assim, é uma coisinha por vez, sabe? Já a Júlia já foi pra metrópole, né? Então acho que é bastante coisa diferente. A gente vai conversar sobre isso hoje e como o japonês é essencial no dia a dia em Tóquio. Acho que só um adendo aqui rapidinho. Eu, por exemplo, morava em Toyota, que era uma comunidade enorme de brasileiros. Então você não precisava falar japonês mesmo, porque tinha supermercado brasileiro, placa em português. Então o japonês era uma coisa desnecessária. Lá é porque é uma realidade que você não tá vendo aí, né? Mas lá a gente ia pro hospital e tinha tsuyaku, tinha tradutor em português gratuito, sabe? Era realmente assim. Nossa, tipo, que facilidade, quem me dera. Então, eu só aprendi japonês porque eu fui pra escola japonesa, mas tem gente que fica 20, 30 anos sem nem precisar de japonês. E já que a vida é muito corrida, não tem nem como culpar, né? Porque, tipo, realmente não sobra tempo pros estudos. Mas acho que em Tóquio é uma realidade totalmente diferente, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sim, e meu marido, ele não sabe nada de japonês, tem que falar isso também. Eu já faço japonês já tem 2 anos, né? Foi 1 ano com o Kumon e 1 ano com vocês agora. E ele tá, tipo, correndo atrás. Ele tá, Júlia, eu preciso aprender. Porque eu não consigo, você falou assim que tem gente que fica 30 anos sem saber japonês em outras cidades, eu não consigo ver essa realidade aqui em Tóquio, pelo menos. Eu não consigo imaginar ficar, eu que já sei um pouquinho, já tô desesperada querendo saber mais, já tô tipo, não, eu preciso aprender mais, não tá dando, eu preciso ficar mais fluente. E querendo ou não, tipo, qualquer coisinha que você sai da zona de conforto, por exemplo, sei lá, quero fazer certo prato, ou tipo, quero cortar meu cabelo de certa maneira, você já vai precisar do japonês para poder explicar isso, né? Então a gente pensa que assim, todo mundo escuta toque e fala, não, com inglês você sobrevive. Acho que isso é uma coisa que o Diogo tá passando, né? Sim. Então... Tipo assim, com o inglês você sobrevive, literalmente você consegue só sobreviver, mas você abdica de fazer muita coisa. Por exemplo, tem muita coisa que o Diogo ele fica inseguro de fazer quando ele faz sozinho, ele prefere ir comigo, por exemplo, ir no mercado e comprar alguma coisa. Quando a gente precisou comprar os eletrodomésticos aqui, por exemplo, também ele se sente muito mais seguro em fazer comigo do lado ou pela internet. Mas pela internet também você precisa saber japonês porque os sites são todos em japonês. O Google Tradutor não é bom. E você tava falando esses dias nos stories do Uber Eats, né? Que não funciona direito aí. Quando a gente tava, imagina, isso era uma realidade super distante, né, Felipe? A gente nem tá falando de um passado muito distante. Não tinha esses negócios de pedir comida por aplicativo e a gente tava falando de Japão, hein? Esses negócios de Uber, assim, tipo, a vida não funciona muito por aplicativo aí. Agora sim, tem online que você paga conta, tudo isso, mas... O Line salvou, muito a nossa vida em relação a várias coisas, mas mesmo assim, a gente não consegue utilizar, tipo, tudo que o Line tem, porque ele tem muita coisa que é em japonês, apesar dele ter mais ou menos uma tradução ali pro português e pro inglês, mas tem muitas coisas dentro do próprio Line, que é o aplicativo, quem não conhece o Line, é um aplicativo que aqui no Japão se usa pra tudo, se usa para ligação, para mensagem, para pagar conta, para ter a gente tem um cartão de crédito pré-pago do Line, só que a gente não conseguiu cadastrar o nosso banco
dentro do cartão, porque ele abre uma página toda em japonês. A gente falou, não vai dar, então depois, mais pra frente, a gente faz isso. Mas dá pra botar dinheiro útil, pela né, Combini. Multifuncional. E o próprio Uber Eats também, que eu tava falando no meu Instagram, que os restaurantes, o menu é todo em japonês também. Tem pouquíssimos, tipo assim, McDonald's, Burger King, esses mais comuns que tem o nome do sanduíche em inglês, em japonês e em inglês, mas às vezes na descrição do que tem dentro é tudo em japonês. Uma coisa que eu sentia muito aí quando eu não falava japonês era, tipo, o peso, sei lá, assim, o peso emocional mesmo, né? Tipo, toda vez que você tem que, sei lá, pagar uma conta na loja de conveniência, que teoricamente, quando você fala japonês, é só chegar no caixa e falar, gostaria de pagar essa conta. Ou, por exemplo, agora é tudo por máquina, mas quando eu morava aí, que eu e o Felipe até, da última vez que fomos pro Japão, levamos um susto que a gente tava fazendo tudo diferente, né? A gente foi pagar A gente fez um pedido no Amazon, era tudo por máquina, não era mais no caixa. Mas assim, só de você ter que falar, eu gostaria de pagar essa conta, o que é simples depois que você fala, isso daí já é uma noite sem dormir quando você não fala japonês. Então, pra mim, era realmente um peso muito grande. Isso daí. Eu tenho muita sorte de ter o Sensei pra me ajudar, o Felipe Sensei pra me ajudar, porque chegou uma conta aqui em casa e mandei uma foto pra ele. Eu falei, isso aqui é uma conta ou é um aviso de alguma outra coisa? Aí ele, não, é uma conta. Eu falei, então vou lá pagar. Mas é até legal trazer essas coisas pra aula, porque, tipo, você vai aprendendo com os kanji, sabe? A gente faz isso muito, né? Pega, por exemplo, chegou coisa do correio, não tem gente em casa, eles deixam um papelzinho, que é o Fusari na Kyo. Então, sempre leva essas coisas também, porque é bem mais fácil pra aprender. O que eu fiz com o Felipe foi, eu criei um álbum, né, Felipe? Com todas eu vou tirando foto das coisas na rua, e aí eu boto nesse álbum, aí toda semana a gente vai lá, o que tem hoje? Aí abre o álbum, aí eu falo, teve essa placa aqui, que eu não sei o que tá escrito. A placa da aula passada, que agora aqui alguns mercados não estão usando sacola plástica. E aí eu falei, eu acho que é sobre a sacola plástica. Mas aí foi bom que eu aprendi o kanji certinho. Kanji de sacola, contador de sacola plástica. A gente vai levando como padrão e adaptando em outros avisos, né? Então, é assim que a gente começa. Tipo, às vezes não sabe nem como que se lê o kanji, mas sabe que significa aquela coisa. Então, aquilo ali é proibido. Isso aqui é de entrar, né? Não sei, então ajuda já, né? É muito uma situação que eu passo com meu marido quase sempre. Tipo assim, eu falo, eu sei que esse kanji significa isso. Ele, legal, como é que lê? Eu falei, deve ler de outro jeito. Falei, não sei, não deve ler do jeito que... Fica aqui o apelo. Eu falei, olha, não sei, mas eu sei que diz que significa, sim, talvez isso, mas como ler, talvez eu já não saiba, porque aí são dois kanjis juntos, aí já não sei. Mas teve uma situação que eu fui botar um negócio pro correio de aniversário pra minha mãe. Comprei aqui e mandei pra ela lá pro Brasil. Pra ir pro Brasil, né? E aí eu mandei mensagem pro Felipe. Como é que eu faço pra botar um negócio no correio? Aí ele falou, você vai chegar lá? Como é que você falou, Sensei? Se eu ia chegar lá? Nossa, eu esqueci. Você chega lá, você vai perguntar, você vai falar que você quer uma caixa, né? Que precisava da caixa, né? Daí a Júlia-san foi lá, falou que era uma caixa, daí ela falou como... Você falou assim, você chega lá e fala, Haku o onegaishimasu. Aí eu cheguei lá, Haku o onegaishimasu. Aí ela, Saizu. Aí ela apontou assim pra trás de mim, eu olhei pra trás, aí tinha lá, S, o emo, era SL, SML. Aí eu olhei assim pras coisas que estavam na minha mão, emo. Ela, ok. Aí ela entrou, pegou a caixa. Aí teve um negócio que aí eu não sabia, que é isso, eu não sabia o que era. Que ela chegou com dois papéis e falou alguma coisa que eu não entendi. Aí eu fiquei tipo, hã? Aí ela falou caro e barato. E aí eu falei, Hayaku. Aí ela, então é esse. Então, eu falei, eu quero mais rápido. Eu falei, não faz, eu quero que seja rápido. Que é o meio de transporte marítimo. Aí tem o Kokubin, que é o aéreo. E tem o SAL, que é metade. Então eles mandam até certo lugar de navio e depois de avião, né? Era isso, né? Sim. Nossa, então, eu nem sabia que tinha tantas opções. Só que uma coisa positiva é que assim, aqui a gente pensa, né? No Brasil, quando você vai aos Correios, você quer comprar uma caixa lá, você troca um rim por uma caixa, né? Porque a caixa, sei lá, é feita de diamante, só pode. Mas aí no Japão os preços são muito
Então, foi baratinho né, a é caixa. honesto. Tipo, mais uma caixa de acessível, $1, né? sabe? E $1 é tipo nada, é normal lá no Japão, né? A gente tem que lembrar que os valores são diferentes lá. A gente não pode pensar, Sim. sei lá, uma pessoa ganha $1.000, caraca, tá rica. Mas a gente esquece de ver quanto que ela gasta também, né? A gente O gasta custo na de vida moeda, que ela tem nesse país, né? né? Foi até o vídeo que eu fiz. Eu falei, gente, o valor que eu gasto é esse, mas aqui, tipo, as pessoas ganham melhor, você tem que botar tudo em Sim, consideração. A média salarial é muito mais alta, né? Posso fazer uma outra pergunta? A Julia-san, ela já foi pro Japão, né? Visitar o Japão. Faz quanto tempo já, Julia-san? Eu fui em outubro de 2018 que eu vim. Outubro de 2018, então faz mais ou menos 2 anos, né? Daí, durante esse tempo, né, você fez Kumon, daí você também começou com a gente, né, japonês, já tendo esse seu objetivo de um dia voltar pro Japão pra morar e tal, né? Durante esse percurso aí, essa sua saga de querer ir morar no Japão e tal, como que foi? Como que foi esse processo todo? Nossa, foi um longo processo. Quando eu vim pro Japão em 2018, eu sabia basicamente só o hiragana e o katakana. E mesmo assim eu já tava tipo, nossa, eu consigo ler quase tudo, só não tô entendendo nada. Era tipo analfabeto funcional, porque você conseguia ler, mas não entendia, né? Letrada. Eu só sabia... eu aprendi, eu escrevi num caderninho várias frases chaves, né? E aí eu vim com essas frases em mente, achando que eu tava arrasando. Sabia pedir água, cerveja e perguntar quanto é que as coisas custavam, era só isso. Que são coisas diferentes, né? Tipo, quando você vai pra fazer turismo, isso já basta, né? Até porque você tá com Sim. outra mentalidade. Agora, quando o negócio é viver no Japão, aí que o bicho pega mesmo, né? Então, Nossa, acho que pega você total. teve essa oportunidade também de se preparar por partes, né? Você já teve o Sim. primeiro impacto, tipo, nossa, eles falam japonês, de fato. E agora morando aí, né? Acho que como que foi isso também? Entender que, tipo, a sua vida agora era essa, assim. E o engraçado é que quando eu fui, eu tava, tipo, bem começando, né, a aprender a ler essas coisas. E aí eu fiquei com... Meu maior medo foi ter vindo em 2018 e ficar desmotivada a continuar aprendendo, porque eu não ia entender nada. Eu falei, nossa, será que eu vou ficar muito... E foi completamente o oposto. Por eu conseguir ler, tipo, o mínimo possível, eu falei, nossa, imagina quando eu conseguir ler muito. Vai ser incrível. Ninguém vai me segurar mais. E aí foi logo em seguida, depois que eu comecei a fazer aula com vocês. Eu falei, não, eu preciso de uma coisa mais intensiva, eu preciso, né, de um negócio mais focalizado, assim. E aí foi em 2019 que também eu vim pra cá com o Diogo, a gente ainda não era casado, a gente era só namorado mesmo. E aí a gente decidiu, acho que a gente quer morar aqui, então, né? Quando a gente voltou, eu falei, acho que não tem jeito, acho que a gente vai ter que se mudar pro Japão mesmo, não tem outro jeito. É que o Japão é aquela coisa, né? Meu, é impossível não se apaixonar pelo Japão. Tipo, tudo é legal, sabe? Não, se tudo. você já gosta, se você já faz japonês, já gosta de anime, já gosta da cultura, é impossível você vir pra cá e se decepcionar. É praticamente impossível. É um pouquinho difícil. Mas é sempre bom ir com as expectativas um pouquinho assim, porque vai que, né? Então, Não. vamos... Não, mas mesmo com a minha expectativa lá em cima, eu ainda conseguia ficar super surpreendida com várias coisas. Então daí vocês se motivaram bastante aí a morar no Japão, esse processo todo de estudar, procurar emprego, né? Falando do emprego, né, que o Diogo conseguiu, né? Como que foi esse processo também? Porque vocês não foram com uma mão na frente e outra atrás pro Japão, né? Primeiro vocês procuraram emprego no Brasil e tal, né? A gente fez depois que a gente voltou em 2018, que a gente se decidiu que a gente queria vir mesmo, aí a gente falou, tá, então vamos começar o nosso processo. O que a gente precisa? Eu falei, bom, eu preciso aprender mais japonês. Era a minha parte do casal, era essa. E aí ele falou, bom, vou começar a fazer pesquisa de emprego. E eu também vi que tinha umas oportunidades de bolsa. Eu lembro que eu até falei com o Sensei, lembra que a gente... Na época a gente mandou, você me ajudou a fazer lá pra fazer a inscrição, né? Pro Maxt, mas só que o Maxt é muito concorrido, mas é bem legal saber que existe, né? Tem gente que nem sabe que existe o Maxt. E aí eu comecei a pesquisar também faculdade, até conversei com o Sensei sobre isso, sobre quais eram as faculdades que tinham, como é que fazia pra entrar e tal. Então a gente tava nesse processo de pesquisa. Então foi tipo, de novembro de 2018 até, sei lá, mais ou menos assim, setembro de 2019, a gente já tava juntando dinheiro. Eu aprendendo japonês, o Diogo fazendo pesquisa de campo, assim, de trabalho. E aí, em outubro, ele falou, eu separei umas 3, 4 empresas aqui, vou mandar currículo para elas para ver como é que vai.
Aí eu, show, tô torcendo. E aí ele separou algumas que ele pesquisou lá, que ele é programador, faz da área de TI. Então ele tem lá os sites que ele pesquisa, que ele diz de emprego de TI. E aí ele mandou e aí foi passando no processo. Aí fez um teste, fez trocentas entrevistas e as entrevistas dele todas em inglês. O Diogo, ele não sabe nada de japonês, mas ele tem um inglês, né, fluente. Então, se você não sabe nada de japonês, é bom que tenha pelo menos um inglês fluente se você quiser tentar emprego aqui. A minha área, todas as vagas que eu vi de emprego na minha área aqui, todas elas pediam um N3 pra cima. Todas. Eu não vi você já uma tá área. aí, né? Também vale a pena lembrar disso, né? Tipo, você já tá aí, então já facilitou essa parte do processo, né? De visto, porque não é tão simples conseguir um visto de trabalho. Você tem que ter o vínculo, então tem tudo isso também, né? Não é ai, pronto, vou pro Japão, acabou. Foi quase um ano de preparação em vários sentidos, né? Sim, e a minha área é de comunicação, né? A comunicação audiovisual. Eu sou editora de vídeos, trabalho com mídia social. Então, eu acho que por ser comunicação, eles exigem um japonês mais intermediário. E a área de TI, como tem muita gente e eles precisam de muita mão de obra, então eles acabam, né? Não, pode ser só inglês. E a programação em si também, tudo em inglês, né, basicamente. Sim. Né? Então eu falei, bom, Diogo, então a gente eu continuo aprendendo e até quando eu chegar mais ou menos no N3 eu volto a procurar emprego dentro da minha área aí, quando a gente já estiver aqui, que também facilita. Então a gente veio, eu com o visto de dependente dele, né, e ele com o visto de trabalho. O que não aconteceria se vocês não fossem casados também, né? Tem isso. Isso é importante. E também o Japão tem milhares. Depois que eu comecei a pesquisar, eu descobri que tem muito tipo de visto. Nossa! E tem inclusive agora aquele esquema tipo do Canadá, que você vai ganhando pontos, sabe? Então, se você quer tirar esse visto especial, se você tem mestrado, você ganha tanto ponto, se você tem doutorado, se você tem publicação, se você pode contribuir de certa maneira para tal quesito. Tipo, tudo vai acumulando pontos e aí você consegue tirar um visto especial. É o residente permanente, isso. Então, o residente permanente agora você tem que tem esse acúmulo de pontos. E a gente, tipo assim, depois que a gente chegou aqui, a gente ainda descobriu várias outras coisas. Tipo assim, o visto do Diogo não é um visto de trabalho convencional. É um visto de trabalho que você tem que comprovar 10 anos de trabalho. Nossa. De experiência dentro da sua área. Então, ele teve que mandar uma quantidade absurda de comprovantes de contra-cheque, de contratos antigos, de contrato de estágio que ele fez. Ele falou, nossa, ele foi caçando todo tipo de comprovante que ele tinha de projeto que ele já fez, já se enfiou. E teve que mandar pra cá, pro pessoal aprovar o visto dele e mandar de volta pra gente o negócio pra gente dar entrada no consulado, o papel pra gente dar entrada. A carta de elegibilidade, não é? Isso, certificado de elegibilidade. Eu lembro que isso daí demorou até, tipo, o último segundo pra chegar, né? Nossa, chegou... Eles tinham comprado passagem pra gente ir no dia 26 de janeiro. O certificado chegou, tipo, no dia 21, 22. Nossa, que agonia. E a gente já estava com a passagem comprada. A gente saiu, pegou no dia, e o pior é que chegou numa sexta-feira à noite. A gente teve que esperar até segunda pra ir no consulado. E a ansiedade, né? Eu falei, Diogo, não vai dar... E a gente viajava, tipo, sei lá, na sexta. Aí eu falei, Diogo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Fala pra eles que não vai dar tempo. Porque se a gente tem que entregar esse negócio no consulado e ainda vai esperar pro visto ficar pronto, menino, o visto ficou pronto em 2 dias. É, muito rápido. Quando você tem todos os documentos e segue de fato as orientações do consulado, porque aquilo existe para ser seguido à risca. Tipo, quando você manda os comprovantes que eles pedem, principalmente de banco, aí é muito fácil, é muito rápido. Não, mas é o certificado que demorou. O certificado... A gente mandou todos os documentos no meio de dezembro, acho. E aí só ficou pronto no final de janeiro, tipo, né? No dia 20 e pouco de janeiro. Vocês conseguiram o visto juntos, né? Quando eu fui, porque eu também tava como dependente da minha mãe. Minha mãe, ela foi pra trabalhar em uma escola brasileira, aí ela... tipo, me pegou como dependente dela e só depois que meu pai foi. Então, ela foi em maio, eu fui no final de julho e depois meu pai foi em dezembro, como tudo dependente dela. Mas assim, não foi tudo picadinho, sabe? Porque meio que o governo japonês preza mais
pra mãe ficar com os filhos do que pra mãe ficar com o marido. Então o visto, mesmo tendo dado a entrada ao mesmo momento, o visto meu saiu muito mais rápido, mas não foi no mesmo tempo. Então, pra quem não é descendente, é um pouquinho, é um BOzinho, assim, sabe? É meio difícil mesmo. Sim. Já o Felipe é descendente, então ele tem visto permanente, é mais simples, né? A partir do momento que você Sim. comprova. Já visto para descendente já é um pouco diferente, né? Para quem é da segunda geração, né, Nisei, parece que é um visto diferente também, né? Que nem a Júlia, né, a Sara, elas conseguiram como dependente para trabalho. Já de descendente, você pode morar, acho que é 3 anos, né? O visto tem uma duração de 3 anos, não sei se mudou, se é 5, né? Mas na minha época era 3. E para quem é da segunda geração, é tipo em uma semana, é rapidinho, né? Se você tiver todos os documentos. Mas para quem é da terceira e agora pode ser até a da quarta geração, demora tipo um mês e meio para ficar pronto, né? Demora bastante, porque eles vão ver bastante coisas, né? Eles pedem até a árvore genealógica sua, né? Todos os seus registros para saber. E Nossa. quando se a descendente quer levar a esposa, ou tipo, marido ou esposa, você tem que comprovar que vocês estão juntos há tanto tempo. Tipo, com carta. Na minha época era carta, assim, sabe? Minha mãe tinha que mandar carta que ela mandava pro meu pai. Registro telefônico. É muito rígido. Entrei na faculdade e aí, tipo, se eu tava vendo de continuar o mestrado na mesma faculdade. Aí ia ser bem mais simples, porque eu já tava matriculada, então era só trocar o meu visto de dependente para estudante. Mas pra chegar no Japão que é o complicado, né? Esse meu visto de dependente do Diogo, ele me dá o direito de trabalhar e estudar. Eu posso fazer os dois sem precisar trocar o meu visto. Trocar de visto. A não ser que eu consiga um visto de trabalho XY, um emprego XY ganhando a partir de tanto que aí eu tenho que trocar. Sim. Já não é mais dependente, né? Isso. Mas eu posso trabalhar até, sei lá, X horas e eu acho que eu posso ser estudante. Semana, acho que é. Tem tudo cronometradinho. Tem toda uma regra. Eu acho que direitinho. se eu entrar em faculdade ou universidade, eu tenho que trocar o visto. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma escola de línguas aqui, eu não preciso trocar o visto. Eu posso usar esse visto mesmo. Então, tem certas... Se eu quiser fazer um baita, algumas coisas assim, eu posso fazer com esse visto mesmo. Nossa, que eu tô. gente, a gente pode um dia combinar de fazer um vídeo só de Next visto, porque tem muita coisa pra fazer. E assim, já que eu e o Felipe fomos por motivos diferentes e tivemos uma vivência diferente, até porque a Júlia é muito recente ainda. Você foi quando, Júlia? Eu cheguei dia 27 de janeiro. 3 Estamos meses. No dia... Vai fazer Tem 3 meses. Que é a dúvida de muita gente. Não sou descendente e quero ir ao Japão. Como faço? Eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal. Vou deixar tudo aqui, porque tem um monte de link, né? Não, eu fiz um vídeo exatamente sobre toda essa pesquisa que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa sobre todos os tipos de vistos que eu poderia me habilitar a fazer. Tipo, eu pesquisei todos os tipos de visto, todas as maneiras que eu poderia conseguir vir, eu e o Diogo, e maneiras que eu conseguiria trazer o Diogo. E aí eu peguei e eu falei, gente, eu não vi nenhum vídeo sobre isso em lugar nenhum. Então eu peguei e fiz, sentei e fiz. Eu falei, olha, essa aqui é a minha pesquisa de 1 ano. É assim que você pode conseguir vir pro Japão. Essas aqui são as suas alternativas, tá? Então pronto, mas não vai fazer. Tá aqui na descrição do vídeo. Vocês que me pedem incessantemente as opções de como ir ao Japão, está tudo aqui. 1 ano de pesquisa, graças a Júlia. Muito obrigada. Nós te agradecemos de coração, porque é um assunto chato e burocrático. Então, é burocrático. Muito detalhe. E assim, se você passa uma coisinha errada, gente, a gente tem que criar esse costume também. Se você quer ir com certas... por exemplo, sou isso, não sou isso, quero ir ao Japão. Você também precisa correr atrás de todos os documentos. Não vale só ver um vídeo ou só ler uma coisa. É sempre juntar conversar dinheiro. com o consulado. Juntar dinheiro, principalmente. Sempre conversar com o consulado, embaixada, ouvir depoimentos de pessoas que foram. Então é muito importante a sua pesquisa também, porque cada caso é cada caso, né? Então, Sim. Mas fica aqui esse vídeo para ajuda. Muito obrigada, Júlia. E também eu fiz um vídeo também explicando como foi todo o processo da minha mudança, desde tipo a aplicação do Diogo até a gente chegar aqui. Legal. Porque foi tipo assim, vários documentos, todos os documentos que eles pediram, como foi a mudança, como é que... E assim, essa foi a minha experiência, porque também o Diogo se aplicou para uma empresa grande, não é uma empresa pequena, então também tem uma galera que vem com visto de trabalho, mas vem numa empresa menor, então a pessoa acaba tendo que pagar tudo, a gente não teve que pagar nada, a gente veio com passagem, mudança, com tudo pago. A sua também. Né?
A minha também, a minha é do Diogo. E a mudança. A gente tinha direito a não sei quantos ienes em mudança. E mesmo assim a gente só trouxe algumas poucas caixas de roupa e, enfim, outras coisinhas assim pequenas. Que a gente até um pouco se arrependeu. Tipo, nossa, não precisava nem ter trazido essas coisas. Dava pra vir só de mochila. Aí tem tudo, né? Sim, não. E tipo assim, desapega, se você vier morar no Japão, desapega das suas coisas do Brasil. Porque não vai caber. E na volta também. Não cabe. Das coisas de... Mentira, eu trouxe tudo. Eu trouxe 7 caixas de muitos quilos. Não, trazer do Japão pro Brasil, tudo bem, mas agora do Brasil pro Japão, as coisas no Japão são tudo pequenas, gente. Aqui a gente mede tudo pra caber a cama, caber a mesa, tudo a gente tem que medir. Mas e com o japonês, assim, tipo, você sente, então, a dica que você daria pro pessoal que tá assistindo esse vídeo vale a pena, porque assim, aprender japonês, tudo bem, tem vídeo no YouTube, mas assim, muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento de um professor, porque chega em um momento em que você fica perdido, né? E é muito importante também essa questão, acho que do professor que tem a experiência aí no Japão, né? Conhece como que é a vida, até porque, por exemplo, esses negócios de aplicação, de correio, a gente sabe explicar, né? Mas não falando da gente, falando de professores que têm vivência aí. Mas você agora vivendo, tipo, vale a pena o investimento inicial de estudos de japonês pra você ir pra aí? Qual que é tipo, se você não souber japonês, você sabendo que seja, tipo, o N5, você já sabe o japonês pra viver, né? Basicamente, mas, tipo, você tá aprendendo, tá evoluindo. Nossa, mesmo com o japonês do N5, já facilitou muito a nossa vida com várias coisas. Tá vendo? Não fala que N5 não é nada. Gente, N5 é muita coisa. Eu sempre falo que N5 é muita coisa. Tipo assim, eu acho que o único arrependimento que eu tenho é não ter treinado mais o katakana do que porque às vezes eu fico meia hora lendo um negócio assim. Ah, tá ali. Tipo assim, porque como, cara, treino katakana, eu subestimei o uso do katakana, porque aqui eles usam muito. Tudo é em katakana, tudo. Até palavra que eu tava mostrando pro sensei, o suco verde que eu comprei, eles têm uma palavra pra verde, eles escrevem gurin jutsu. Eu fico, tipo, o Diogo, ele aprendeu o hiragana agora. Ele tava estudando no aplicativo. Aí, e o katakana, ele tá começando. Ele fala assim, eu preciso chegar logo no katakana. Tudo aqui escreve com katakana. Sério, tudo escreve com katakana. Inclusive, o Diogo começou a fazer o curso gratuito nosso, né? Vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Você que quer aprender hiragana e katakana de graça, tá aqui, tá? Nosso curso do Aprenda Japonês. Aproveitando pra fazer o merchan do nosso curso. Sim, e quando eu vim em 2018, que eu só sabia o hiragana e o katakana, já me ajudou muita coisa. Então vale só a saber pena. Hiragana, katakana e número. O número. Muito importante você saber ouvir os números. Né? Valores. Muitas vezes aparece no visorzinho, mas alguns restaurantes, supermercados... Não, mas se você for comprar naquelas lojinhas pequenininhas que tem Akihabara, aquelas lojinhas de rua, eles não tem um negocinho lá. Eles falam, é tanto. Aí você vai ficar olhando assim pra ele... Quanto que é? Hã? Aí dá, tipo, 10 mil pra não ter erro, né? Tipo, vai dar pra dar isso daqui. Teve uma coisa assim, eu fui comprar numa lojinha um sapatinho, isso em 2018. Aí eu perguntei, eu fui lá, Ikura desu ka? Né? Toda feliz. Aí ela falou um número, aí eu fiquei olhando assim pra cara dela, plena, fingi que eu tava entendendo. Tá bom. Aí, enquanto eu tava andando até o caixa, eu fiquei repetindo na minha cabeça o número que ela falou. Aí, só quando eu cheguei no caixa que eu tive a noção do que era. Eu falei, tá, foi tanto que ela disse. Em aula a gente pega bastante pesado com números. E ninguém leva tão a sério no começo. Mas aí você fala que, tipo, os números do Japão, pelo ien ser uma moeda muito barata, digamos assim, tem um peso... Tipo, 1 ien é 0,04, sabe, de reais. Então, as coisas lá têm um valor muito alto e não tem centavos. Então, por exemplo, uma água que você compra é 130 ienes, sabe? Então, você vai usar números grandes, não é só saber de 1 a 10. Você pode saber, tipo, você vai comprar um carro, já é, tipo, 3 milhões, sabe? Então, a gente tem que saber números grandes, né? Tem que saber sempre, tipo, de 1.000 pra cima. 10 mil, 20 mil, tudo muito mais 1.000 pra cima, assim, compras, essas coisas. Ai, que legal. Então você acha que é essencial aprender japonês?
Sim, nossa, não. Se você quiser vir morar, assim, até pra visitar também, muito É bom muito saber, importante. Eu acho que já tá no Sim. Japão, não tem como a gente tá cutucando ela agora pra ela falar isso, tá bom, gente? Então é a pura verdade dela. A ideia do vídeo foi sugestão minha, tá, gente? Eu que Pronto. não foi nem dele. Não, mas é muito bom ouvir de alguém realmente, porque você ouvir de um professor parece que é meio clichê, né? Mas, gente, realmente, eu passei por isso, Felipe passou por isso, Júlia tá passando por isso. Então, e não apenas saber o idioma, também conhecer a cultura do lugar que você tá, o que pode, o que não pode. E japoneses têm uma cultura muito forte. Então, você tem que saber que, por exemplo, você não pode conversar de qualquer jeito com alguém, você tem que usar a linguagem educada. Então, tem tudo isso que a gente vai aprendendo com o professor, porque às vezes você vê, sei lá, vendo um anime e acha que é desse jeito, e não é assim que funciona, né? A gente precisa ter toda essa noção. Então é muito importante ouvir de uma pessoa que está estudando japonês e que está vivendo agora no Japão, para ver que sim, o japonês é essencial. Nem que seja o mínimo, você entender o seu nome, você entender valores e mínimo, né? Porque para falar isso a gente já precisa de muita coisa. E não ficar subestimando N5 e N4, porque isso é a vida, tipo, é daí que a gente parte. E N5, Sim. a nossa conversa cotidiana é N5 e N4. Você não vai usar Sim. quase coisa de N2 e N1 em uma conversa cotidiana. Então a gente precisa ter essa noção e parar de subestimar também, né? Ó, com o N5, caminhando agora pro N4, né? Já entrei, né, nos estudos de N4, né, Sensei? Já tô, assim, caminhando. Eu já consigo conversar com o cara da farmácia, com o cara da pessoa da Combini, pessoa do mercado, assim. E consigo atender o cara que entrega as coisas aqui de móvel da IKEA. Então, é tipo assim, é o básico do básico, e isso eu já consigo entender com certeza. O cara que veio instalar o gás aqui, consegui entender o que ele queria de informação nossa. Ah lá, já é. Quando a gente foi, tinha que fazer um cadastro na prefeitura, eu também consegui entender algumas coisas que ela estava perguntando. Números, ela me perguntou números do endereço, eu sabia. E principalmente também consegui entender os kanjis das prefeituras aqui, dos bairros, principalmente de Tóquio. Eles são os kanjis básicos. Eles não são os kanjis do N1, N2. Eles são os kanjis de... você precisa saber o norte, sul, leste, oeste. O kanji por exemplo, de Shinjuku. É o kanji de Atarashi lá que tem. Então é tipo... Eu falei, nossa, são os kanjis do N5, N4. São os kanjis mais básicos. Nossa, é muito legal, porque a gente também tem um vídeo aqui de como preencher formulário. O Felipe tem um vídeo também de províncias, cidades e bairros no Japão. Então, gente, com o canal também é possível conseguir muita coisa. Então, se você se interessa, assiste os vídeos daqui realmente, mas não fique dependendo de informações de terceiros. Assista aos vídeos da Júlia, entenda como que foi todo esse processo, porque eu acho realmente importante, né? Se você quer ir para o Japão, de verdade, se você quer realmente aprender japonês, investe nisso que, assim, além de ser uma maravilhosa experiência, pode, por exemplo, acontecer a chance de você mudar de vida radicalmente para o Japão, por exemplo. Então, a gente sempre tem que pensar nas portas que se abrem ao aprender um novo idioma. Tem muita gente que fala, japonês só fala no Japão. E, tipo, realmente, mas assim... Realmente. Gente, se você chega para uma entrevista de trabalho e fala que sabe japonês, no mercado competido que a gente tem hoje, poxa, é uma coisa enorme, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Não, mas não é só só fazendo... Eu já recebi uma vaga de emprego em São Paulo que exigia japonês. Eu tava no Brasil. Eu e o Felipe nos conhecemos no Brasil, na JICA, que é tipo o anexo do consulado do Japão. Então, lá a gente usava literalmente 100% do tempo japonês. Não tinha português no nosso dia a dia. Era do governo japonês, então o consulado mandava tudo em japonês. A gente tinha que fazer orçamento, tudo, bolsa de estudos, tudo em japonês. Então, não é só usado no Japão. É o idioma do Japão usado mundialmente, né? Isso a gente tem que lembrar. Sim. E o Brasil tem muita parceria de comércio com o Japão. Então, eles são parceiros comerciais de turismo, de um monte de coisa. Há muitos anos, né? Então, assim, estudem japonês. Acho que essa, né, a maior mensagem de hoje. É importante, nossa aluna maravilhosa que está no Japão está dizendo que é importante estudar. Então, vamos ouvir.
Vamos ouvir. E de verdade, gente, tem muito vídeo, muito esclarecedor no canal dela. Assiste, porque tem... Nossa, é muito rico em conteúdo. Tanto quanto quando você estava no Brasil e falava sobre todo o processo de começar a aprender o japonês, como agora o seu início de vida aí no Japão. Então, acompanha lá ela, que vale muito a pena. E agora é o meu processo de aprender japonês no Japão, japonês prático agora. O japonês prático do dia a dia. E aí também vai ter um vídeo nosso no canal da Júlia sobre faculdades. Então, a gente vai conversar um pouquinho novamente sobre estudos. Se você se interessar, tá tudo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E é isso, acho, né? Muito obrigada, gente. Vejo vocês no próximo vídeo e nos vídeos da Júlia, né? Que eu também vou aparecer lá, o Felipe também vai. Sim. E arigatou gozaimasu, Júlia, por ter vindo Arigato. hoje, né? Arigato. E ganbatte kudasai, né? Hai, ganbarimasu. Tchau, gente. Obrigada.